Este programa tem o patrocínio de Nutri. Como tem passado? Espero que bem. Sabe, à medida que a idade aumenta, o nosso corpo sofre alterações e, consequentemente, vão surgindo alguns problemas de saúde que, sem a devida atenção, se podem tornar gravíssimos. Hoje, vamos falar de uma doença que se caracteriza por uma perda acelerada da massa óssea. Falo da osteoporose e, para o efeito, convidei para me esclarecer o Dr. Anselmo Castela, endocrinologista, que já não é a primeira vez que está connosco no programa. Obrigada, Dr. Anselmo Castela, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Como viu, hoje o tema é a osteoporose. Pode explicar-nos então de que se trata essa doença? A osteoporose é uma doença que é caracterizada pela diminuição da densidade mineral dos ossos e que leva também a uma alteração da própria estrutura, da arquitetura do osso. E isto vai fazer com que seja um osso que fica mais fragilizado e em que o risco de haver alguma fratura é grande. E muitas vezes não é preciso um impacto muito grande, pode ser um traumatismo mínimo para que haja uma fratura. Portanto, vai resultar, quando há osteoporose, há sempre uma fragilidade do osso. E o que nos preocupa é, sobretudo, o risco de fratura. Quais são os medicamentos mais usados no combate à osteoporose? Para o combate, mais do que combater a osteoporose, aquilo que é o essencial são as medidas de prevenção. Portanto, antes de passarmos para aquilo que são as medidas de tratamento que nós fazemos, e muitas vezes a prevenção é o principal tratamento, Claro. Portanto, são as medidas de prevenção. As medidas de prevenção passam por haver uma alimentação que deve ser adequada, equilibrada e, sobretudo, que seja rica em cálcio, que haja também um bom aporte, portanto, seja alimentação em que haja vitamina D em boa quantidade. E muitas vezes, como a vitamina D, vamos encontrá-la mais do que nos alimentos, vamos encontrar sobretudo numa estrutura que ou o sol, que é aquele que nos dá a principal fonte de vitamina D, porque é depois sintetizada através da pele. Portanto, a exposição solar em período que deve ser não muito prolongado, mas em períodos em que haja mais raios infravermelhos, quer dizer, de manhã ou ao final do dia, evitar a altura em que haja mais outros raios que podem prejudicar, portanto, mais os infravermelhos e não os raios ultravioleta. E também, para lá da vitamina D e do cálcio, haver uma prática regular da atividade física, que isso vai fazer com que se dê um maior substrato, mais força ao osso e ao músculo. E, sobretudo, para aquelas situações em que já se tem alguma idade, em que o risco de fratura é maior, deve haver cuidados em casa, no sentido de evitarmos aquelas circunstâncias que podem levar à possível queda, como seja o ter carpetes ou tapetes, ou utilizar para aquelas casas em que, por exemplo, tem um primeiro andar, ter um corrimão em que possa haver algum apoio, a nível das banheiras, haver também alguma proteção. Essas são as medidas essenciais, são as de prevenção, portanto, e as pessoas estarem sensibilizadas para isso. E o outro aspecto é, se efetivamente essas medidas não forem suficientes e houver um grande risco de osteoporose, ou mesmo se houver já alguma fratura anterior... Quando é que há risco de osteoporose? Há risco de osteoporose sempre que houver aquilo que nós chamamos de fatores importantes, como seja o facto de ser mulher, por exemplo. O sexo feminino é um fator de risco, importante, e sobretudo se for uma mulher de raça branca ou asiática. Se tiver, por exemplo, baixa estatura e tiver um baixo peso, o risco é muito maior. Ou, por exemplo, se estiver a fazer alguns medicamentos, como os corticoides, ou estiver a fazer anticonvulsivantes, ou, por exemplo, o lítio, são outros medicamentos que são mais apontados para o risco de osteoporose. Ou algumas doenças, por exemplo,
como o hipertiroidismo, portanto, aqueles que têm uma tiroide acelerada também, ou então têm uma outra glândula que está junto da tiroide, que são as paratiroides, quando estão muito acelerados, o chamado hiperparatiroidismo, também condiciona, ou, portanto, é um fator de risco. Ou aqueles que estão acamados, por exemplo, que já têm alguma idade ou que estão acamados, e à medida que a idade vai avançando, para lá dos 65 ou 70 anos, é sempre um fator de risco. Portanto, esses são os riscos que portanto, são os fatores importantes que devemos considerar quando falamos da osteoporose. Então, são aqueles que, em termos de tratamento, como íamos dizendo há pouco, são aqueles que devem ser o nosso foco de atenção. E a terapêutica vai ser, sobretudo, no sentido de apontarmos para aqueles medicamentos que promovem a reabsorção óssea, portanto, que são aqueles que fazem com que não haja uma grande reabsorção óssea, portanto, que o osso precisa de se renovar, porque é um tecido vivo. Mas a renovação deve ser acompanhada com a formação de um tecido novo, um tecido ósseo novo. Portanto, tem que haver medidas que apontam para a reabsorção e outras para a formação. Portanto, de preferência, medicamentos que promovem um maior ritmo de formação e que reduzam o ritmo de absorção. E o suplemento em termos de cálcio e de vitamina D. Doutor, o que é a densitometria óssea? A densitometria óssea é o exame por excelência para determinar a densidade mineral do osso. Portanto, em termos de vermos a consistência do osso, em termos de quantidade de cálcio, é justamente o exame que nós utilizamos que nos pode dizer se há um osso normal, se há um osso com algum risco ou com menos cálcio, em que temos uma situação já de osteopenia, ou se há mesmo uma situação de osteoporose. Portanto, este exame é que nos vai permitir decidir ou definir o tipo de alteração que há a nível do osso. Existem vários tipos de osteoporose? Existem vários tipos de osteoporose. Quais são? Quando nós falamos da osteoporose, consideramos a osteoporose primária e a osteoporose secundária. A osteoporose primária é aquela em que efetivamente não temos uma causa à partida que possamos indicar como sendo a que está por detrás desta osteoporose, mas que pode estar relacionado com outro fator, como é o caso, por exemplo, da menopausa, em que há um déficit de estrogênio progressivo que se instala na mulher de forma súbita, portanto, a partir de determinada idade, e que vai fazer com que rapidamente se perca uma grande quantidade de cálcio, sobretudo nos primeiros 3, 5 anos, o ritmo de perda é maior. Portanto, a osteoporose primária, no caso da menopausa. Também podemos considerar a osteoporose primária no caso do envelhecimento. Portanto, à medida que os anos forem passando, a quantidade de cálcio disponível vai sendo cada vez mais reduzida. Portanto, o risco também existe nesse sentido. A osteoporose secundária. Desculpe, fazendo só uma parte nisso que referiu. A partir de que idade é que se começa a perder a massa óssea? Isto é relativo. Por exemplo, uma mulher que entra em menopausa, tiver uma menopausa precoce, por exemplo, em condições normais, devia ser aos 50, 55, portanto, nessa faixa. Exato. Mas há mulheres que, por exemplo, têm uma menopausa precoce. Aí temos a idade vai ser muito antes. Se tiver uma patologia como, por exemplo, no caso da anorexia nervosa, em que se instala, por exemplo, nas idades jovens, nas adolescentes. Portanto, aí o risco é muito maior. Mas nós vamos considerar que a idade, no caso da mulher, tem a ver fundamentalmente com a fase da menopausa, portanto, vamos considerar para lá dos 45 anos, mas, por exemplo, no homem, para lá dos 60, 65 anos, é a altura em que pode haver uma diminuição significativa do cálcio disponível e começa a instalar-se, embora de forma diferente, é aquilo que nós consideramos, entre aspas, a andropausa. Mas o ritmo em que se vai perder o cálcio é diferente. Na mulher é muito mais rápido, o ritmo é muito mais acelerado. Portanto, os grupos mais vulneráveis são exatamente as mulheres e principalmente as mulheres de raça branca. Justamente. Neste caso, são aqueles que consideramos como o fator de risco o fundamental, ou então aqueles que referimos também, os que fazem alguns fármacos de forma crônica. Se tivermos um asmático,
ou um doente com uma insuficiência suprarrenal. Toma determinados Ou então, medicamentos por exemplo, podem como a levar à doença. artrite reumatoide ou lúpus, que têm que fazer o corticoide e às vezes com uma dose alta durante o resto da vida, são fatores de risco importantes. Mas temos que ter em conta, nesses casos, tentar utilizar a dose fisiológica, portanto, mais próximo do fisiológico, portanto, aquela dose que o organismo produziria em condições normais, tentar não ultrapassar esta dose para que reduzamos este risco de osteoporose. E ter antecedentes familiares com a doença também pode ser um fator de risco? Este é um fator de risco importante, é considerado, entra no grupo dos fatores de risco major. Portanto, o ter antecedentes familiares de osteoporose ou ter tido já uma fratura anterior, uma fratura que surge na maior parte em mulheres e que em termos de instalação, de uma instalação rápida, portanto, surge numa situação em que houve uma perda rápida de cálcio e que a localização, este é um aspecto importante, é em zonas muito típicas, como seja a nível da bacia, ou a nível do colo do fémur, portanto do fémur proximal, ou a nível da coluna vertebral, portanto a nível do apanhar as vértebras, e a nível do punho, que são as zonas em que o tecido, o ósseo, está mais fragilizado, portanto há um risco maior de fragilização. Portanto, é justamente esta a fratura de que nós estaríamos a referir. Portanto, se tiver havido uma fratura prévia, o risco de haver alguma osteoporose é muito maior. Mas estamos a falar fundamentalmente dessa fratura do tipo osteoporose. Dr. Anselmo Castela, vamos fazer para já uma breve pausa, até porque o tema é bastante interessante, e também para mostrar a quem está desse lado algumas informações sobre o impacto desta doença. É uma doença silenciosa. A osteoporose afeta 15% da população entre os 50 e os 59 anos. Este número chega aos 70% quando falamos em pessoas acima dos 80 anos de idade. O resultado mais grave e mais frequente são as fraturas. A zona da bacia é mais afetada e quase sempre exige internamento hospitalar. Em 50% dos casos, deixa o doente incapacitado, já que é bastante prevalente na população idosa. Contudo, 30% consegue recuperar totalmente deste problema. Nos últimos 20 anos, registaram-se 1,7 milhões de fraturas da bacia em todo o mundo, valor que deverá subir para 6 milhões em 2050. Há diferentes abordagens terapêuticas consoante a história de fratura e fragilidade, mas normalmente implica tanto medicação como outro tipo de medidas. Nas pessoas idosas com mobilidade reduzida e com propensão para quedas, opta-se por suplementos de cálcio e de vitamina D, assim como o uso de protetores nas ancas e medidas de prevenção para as quedas. O Viva Saúde está sempre em contacto com quem está desse lado. Visite-nos no nosso Facebook, deixe-nos o seu comentário e as suas sugestões. Não se esqueça que este programa é feito exclusivamente a pensar em esclarecê-lo. Tem dúvidas sobre algum tema? Não sabe a quem colocar a pergunta? Faça como a Adilson Pereira, que colocou a questão no nosso mural do Facebook. A exposição solar moderada pode ser benéfica à osteoporose? Efetivamente. Aquilo que mais benefício tem nesse sentido é uma exposição solar que, como disse, moderada, significa que não é por períodos que se considera adequados, sem risco para a pele. E quando eu falo ou quando fala da exposição moderada, estou a pensar que está a considerar um período, por exemplo, no período da manhã e no período da tarde, evitando aquele período em que há maior radiação ultravioleta, portanto aproveitar fundamentalmente no período em que há mais radiação por infravermelhos, que é justamente aquilo que ao incidir na pele vai fazer com que haja uma formação da vitamina D, que é uma vitamina essencial para que se possa fazer a absorção do cálcio a nível do intestino. Portanto, a vitamina D vai ser o substrato fundamental. E se houver algum déficit, poderá ser prejudicial nesse sentido. Portanto, recomenda-se, como referiu, uma exposição moderada.
E, aproveitando esse aspecto, é justamente aquilo que vai diferenciar, por exemplo, os países tropicais dos países nórdicos, em que, por exemplo, há uma maior exposição solar a nível da zona dos países tropicais ou abaixo dos trópicos, em que a incidência e a prevalência da osteoporose é menor, nesses casos, quando nos países nórdicos, em que o sol se procura, portanto, há um déficit em termos de sol, em termos de exposição solar, o risco de osteoporose é maior. E a alimentação pode ter alguma intervenção no evitar da doença? Em relação à alimentação, estamos a falar fundamentalmente das principais fontes de cálcio. O leite E derivados. Sim. Que é o que tem, de facto, um bom aporte de cálcio. Estamos a falar, por exemplo, do peixe, que também é outro. Estamos a falar das leguminosas, das hortícolas, portanto, tudo que acaba, de uma ou de outra forma, por dar-nos um maior aporte de cálcio. E aí o que nós pretendemos é que não iremos à procura da substituição em termos de fazer uma medicação com cápsulas, mas por um meio mais natural possível e que seja um consumo o mais regular. Portanto, isso iria permitir, se houver uma boa absorção a nível intestinal, por isso é que estamos a dizer que a vitamina D vai ser também importante, se houver um bom aporte de cálcio, isso será importante. Agora, de referir que, quando falamos de alimentação, por vezes há alturas em que o cálcio que a alimentação nos traz não é suficiente, como seja, por exemplo, na altura da gravidez, ou em que deverá existir um maior aporte de cálcio. Portanto, há circunstâncias em que, por vezes, deveremos fazer alguma suplementação, sobretudo em zonas em que estou a referir, em que, por exemplo, em cápsulas, se houver indicação de que a quantidade de cálcio que está a ser consumida não seja suficiente. Sobretudo aqueles que, por exemplo, não toleram o leite, por algum motivo ou derivados, aí deve ser feito um suplemento de cálcio para que efetivamente não falte o cálcio, que possa dar um bom substrato, tanto para a grávida como para o feto. É frequente haver muitas ocasiões de fraturas numa sequência de doença da osteoporose? Nós gostaríamos que não houvesse fraturas, mas sabemos que o risco de fratura osteoporótica existe. E, como referimos há pouco, à medida que a idade for avançando, ou quando a mulher entra em menopausa e nos primeiros anos há uma grande perda de cálcio, e sobretudo para lá dos 10 anos após a menopausa, ou quem está a fazer medicação com corticoides ou outros fármacos que interferem de uma ou outra forma com o osso, o risco de fratura existe. Temos muitos casos e podem ir até cerca de 15% a 25% o risco de fratura. E quando se está para lá, por exemplo, dos 75 anos de idade, há uma probabilidade que pode atingir os 75% do risco de fratura. O que é que isso quer dizer? O que se pode fazer para prevenir também? O que é que... Já iremos falar deste aspecto da prevenção, mas ia dizer, o impacto dessas fraturas, e sobretudo se for a nível da bacia ou do colo do fêmur, vai fazer com que sejam pessoas que ficam acamadas durante muito tempo. Deverá haver pessoas que deverão apoiar, ou então instituições que deverão cuidar dessas pessoas que tiverem fraturas, e isto tem um peso social e um peso em termos económicos importante. Portanto, a prevenção, já indo à questão que pôs, a prevenção será o melhor tratamento no sentido de falarmos de evitar alguma fratura. Foram os aspectos que nós já referimos há pouco, em termos de uma boa ingesta de cálcio, que haja vitamina D e, sobretudo, outros dois aspectos que eu ainda não referi, que têm a ver com o tabaco. Portanto, evitar o tabaco, que é um dos fatores que acelera, aumenta o risco de osteoporose, e o consumo de bebidas alcoólicas. E associado a esses dois fatores também a cafeína,
Portanto, quando se toma café portanto, com uma boa dose de cafeína, também determinadas é outro fator. que não vivem quase sem café. Portanto, deve haver um consumo moderado, porque também um dos fatores de risco em termos de osteoporose, sobretudo se for enquadrado naqueles é alguém já com alguma idade, ou se for, por exemplo, a mulher numa fase de pós-menopausa, ou então já com mais de 10 anos após a menopausa. Portanto, aqueles que tiverem risco, se tiverem outros fatores de risco associados, como seja o tabaco, o álcool ou o consumo da cafeína, são candidatos a, de facto, haver uma fratura do tipo osteoporótico. Qual é o dia a dia de um doente com osteoporose? O dia a dia de uma pessoa com osteoporose, consideremos que seja um dia normal. Esperemos que não tenha uma primeira fratura. Pois, porque o que caso. acontece? A osteoporose é uma doença silenciosa. É considerada mesmo uma epidemia silenciosa. Por quê? Porque as alterações vão decorrendo ao longo dos anos sem a pessoa ter queixa, sem a pessoa até ter uma primeira fratura. Muitas vezes o diagnóstico é efetuado por causa da fratura. Porque teve uma primeira fratura. E pode ser uma fratura, e a fratura que surge não é por um grande impacto, portanto, um traumatismo grande, mas às vezes por um traumatismo pequeno, como seja, por exemplo, o virar-se rapidamente quando se está a pentear. Pode ser um gesto tão simples como os ossos estão fracos, não é? Ou o tentar, ou falhar um degrau. Pode ser o suficiente para que haja uma fratura, porque o osso é como se fosse uma esponja. Frágil. Portanto, devia ter um conteúdo de cálcio que dá consistência, robustez ao osso, mas é um osso que fica cheio de, entre aspas, buracos, portanto, fica esponjoso, portanto, vai ficar com áreas que não estão preenchidas e isso faz com que aumente a fragilidade deste osso. E quando nós dizemos que é o traumatismo que pode ser ligeiro, isto é que de facto caracteriza as fraturas osteoporóticas. Isso é que nós devemos evitar. Portanto, o dia a dia da pessoa com osteoporose, que esperemos que seja um dia normal, mas com os cuidados que nós referimos, exposição solar dentro daquilo que é limitado, que haja cálcio, vitamina D suficiente e que ponha de parte o cigarro, ponha de parte as bebidas, o álcool, que haja pouco café e, sobretudo, em casa que tenhamos medidas suficientes para proteger, para evitar, medidas de segurança, no sentido de evitar alguma queda que pode condicionar alguma fratura. Falamos então do que se trata, como é efetuado efetivamente o tratamento desta doença? O tratamento da osteoporose, quando está instalada, portanto, já ultrapassamos a fase da prevenção, quando está instalada, aquilo que é importante é utilizar medidas que permitam ou promovam uma boa formação ou recuperação do osso e que não haja uma rápida reabsorção óssea. Como é que é um osso normal? O osso normal devia permitir uma fase em que há a formação do osso pelos osteoblastos, que são as células que formam o osso, e que haja, para substituir aquele osso que está a ser renovado pelos osteoclastos, porque é na fase de reabsorção. É nesse ritmo que há o processo de formação e desenvolvimento do esqueleto. O que nós queremos é que, quando nós temos uma situação de osteoporose e vamos fazer medicação, vamos dar medicamentos que reduzem a reabsorção óssea e outros, pode ser por um lado, mas também podemos utilizar aqueles que acelerem a formação do osso, para que de facto haja este equilíbrio, para evitar que... E não esquecer as outras medidas importantes, que são aqueles que vão permitir que o osso, que o cálcio, que vá para o depósito, porque o osso também permite funcionar como um armazém do cálcio. Portanto, e que outras células poderão utilizar no momento que for necessário. Portanto, aquilo que é importante é utilizar produtos que vão fazer que haja cálcio suficiente a nível do osso, portanto, que haja, permitir uma boa absorção, vitamina D. Que haja
o sol suficiente para que consigamos que haja uma boa produção de vitamina D. E depois, os medicamentos que vão permitir esta redução da reabsorção, como por exemplo o mais conhecido, que foi o primeiro que foi utilizado, o ácido alendrônico. Hoje, inicialmente era de toma diária, hoje já existem de toma semanal e associado já à vitamina D. Portanto, tem as duas coisas, o ácido alendrônico com vitamina D. Isso para permitir que haja uma boa captação e fixação do osso. E os outros são aqueles que vão fazer com que, por exemplo, a calcitonina, também é outro fármaco que é utilizado. A vitamina D ingerida, naquelas situações em que a quantidade que o organismo consegue produzir é menor, os acamados, por exemplo. É preferível fazer um acréscimo, portanto, com vitamina D, porque não está a receber radiação suficiente para produzir essa vitamina D. Portanto, nós fazemos um suporte, um suplemento com vitamina D, que é essencial. E nesses casos a pessoa acaba por livrar-se dessa doença? Não se vai livrar da doença, mas o que nós queremos é que não haja uma complicação, que é a fratura, que é aquilo que nos preocupa. A osteoporose, entre aspas, poderá ser uma situação, entre aspas, inevitável. Sim, para quem estiver ou na fase de menopausa, ou estiver a fazer esses medicamentos, mas o que nós queremos é, sobretudo, e essa a luta em termos de saúde pública é que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida e que, sobretudo, não tenha uma primeira fratura. Nós queremos que não haja fraturas. É a prevenção das fraturas, aquilo que é importante quando nós fazemos essa abordagem da osteoporose. Por exemplo, eu vi um trabalho, ou sobretudo uma informação da Angola há cerca de um ano e meio, em que a Direção Nacional de Saúde, através da Direção de Promoção de Saúde e do Departamento de Nutrição, insistiam no aspecto da prevenção. Que mais do que, porque não temos grandes estatísticas em África e em Angola também não temos para já, aquilo que a colega do departamento referia era sobretudo que o governo tomasse as medidas no sentido de promover, a nível da informação, que as estruturas de saúde, no sentido de promover medidas de prevenção. Porque, felizmente, o sol não nos falta, mas sabemos que a menopausa há de surgir. Que alguns dos doentes hão de fazer corticoides. Portanto, é necessário que haja esta prevenção. E a prevenção passa por as pessoas estarem sensibilizadas de que pode haver um risco no contexto da osteoporose, haver o risco de fratura. E nós queremos prevenir. E achei importante esse aspecto de que os colegas da Direção de Saúde pusessem a tônica na prevenção. E é com a prevenção que terminamos então a nossa conversa. Doutor Anselmo Castela, queremos que volte à Casa do Viva Saúde, a esta nova casa, como vê, diferente da anterior onde esteve, com um novo tema. Para mim é sempre um prazer voltar a apresentar algum tema. Temos a possibilidade de discutir com alguém que se interessa por estes temas e, sobretudo, se pudermos ser úteis em passar alguma informação no sentido de a mensagem passar e sempre na tônica daquilo que referimos, que a prevenção é justamente o melhor tratamento, sobretudo para aquelas situações em que o risco de lesão, ou no caso da fratura, é um peso importante, não só para o Estado, para as instituições públicas, mas sobretudo para a própria pessoa e para os familiares de que ele estará dependendo. Obrigada, doutor. Quer rever alguns programas que lhes suscitam mais interesse? É simples, basta ir ao nosso canal de YouTube ou ao nosso Facebook, onde pode tirar todas as suas dúvidas. E por agora, por que não apontar o mais importante do tema de hoje para que se possa prevenir? Tome nota. A osteoporose provoca a diminuição da resistência óssea e, consequentemente, possíveis fraturas dos ossos, mais comuns na bacia, fémur e ao nível da coluna vertebral. A menopausa, o consumo de álcool, o tabaco ou a cafeína são alguns dos fatores de risco.
As mulheres, quem tem baixo peso ou mais de 65 anos, têm maior predisposição para esta doença, assim como aqueles que sofrem de problemas de tiroide, asma ou artrite. A prevenção é essencial, uma alimentação equilibrada rica em cálcio, a exposição solar moderada e o exercício físico. Deve-se evitar ter objetos em casa que sejam propícios a uma queda, como tapetes. O diagnóstico é sempre clínico e, através da densitometria óssea, é possível detectar o estado dos ossos e perceber se existe risco desta doença. Previna-se, a osteoporose pode ser controlada e, assim, permitir que tenham uma vida saudável. E hoje ficamos por aqui, mas prometo que no próximo Viva Saúde voltamos com uma temática não menos importante. Até lá, passe pelo nosso blog. Temos muito mais informações para si. Saiba tudo sobre temas, convidados, horários de transmissão e muito mais. Despeço-me, mas deixo-o com alguém que lhe vai dar um conselho especial. Curioso? Até a próxima. Viva bem, viva saúde. A sua imagem é muito importante. Não se esqueça de lavar os dentes várias vezes ao dia.